né, daquela situação onde o acidente já ocorreu. Então é preciso também que haja essa reunião extraordinária. E a solicitação, ou caso haja a solicitação de uma das representações. Então vamos supor que a representação dos empregados, né, decidiu solicitar essa reunião extraordinária porque eles estão insatisfeitos com a atividade da CIPA. Então eles também podem, né, fazer essa solicitação e vai ter uma reunião extra, né, aquelas que já foram definidas em calendário. Também precisam ter atas, né, que devem estar lá junto a todo o processo da CIPA. Tá? Tem que estar tudo arquivado. Do treinamento, né? Todos os representantes eles devem participar desse treinamento, inclusive, né, se houver a inclusão, né, do secretário que a gente já falou aqui, se o secretário ele for fora da CIPA. Então, se o secretário ele for escolhido fora da CIPA, é preciso também que ele participe desse treinamento. Tá? O prazo máximo é de 30 dias contados a partir da data da posse. Então, ele assumiu, tem até 30 dias para que seja feito esse treinamento, tá? De 20 horas, que deve contemplar, no mínimo, estudo do ambiente, metodologia de investigação e análise de acidentes, noções de acidente e doenças do trabalho, né? AIDS e campanhas, né, para que ele faça prevenção da AIDS, tá? HIV, legislação trabalhista e previdenciária. É preciso que ele conheça, né, as legislações que falam pertinentes à acidente de trabalho e área previdenciária. E como é que deve ser feita a organização da CIPA, como é que eles devem administrar as reuniões, então todo o trabalho como é que deve ser feito. Então tudo isso tem que estar descrito e contemplado nesse treinamento de 20 horas, né, que não pode ultrapassar as 8 horas diárias. Então tem que ser no máximo 8 horas por dia. Acho que a gente tem algumas perguntas, Tatiana. Temos muitas perguntas. Bora lá, por ordem. Bora para o Polo Boa Vista, em Roraima, a aluna Jaqueline. No caso de pedido de demissão de algum membro da CIPA, será necessária uma nova eleição para substituição? Boa pergunta. No caso de alguém, algum representante da CIPA, ele desistiu, né, ele quer sair do emprego, então ele vai lá, vai fazer uma carta escrita de próprio punho, né, abrindo mão dessa sua estabilidade. Essa carta ela vai ser protocolizada tanto no Ministério do Trabalho como também no sindicato. Então ele protocolizou essa cartinha, o que é que vai acontecer? Ele pode ser demitido. Então, quando ele saiu, se foi um titular, o suplente dele assume, né, a vaga do titular, que ficou em aberto. Certo? Então vai sempre subindo, né, aquele suplente. E aí, até a gestão encerrar. Não precisa ser feita uma nova eleição. Certo? Mais uma pergunta. Agora do Polo Cabo Centro, Pernambuco, aluna Isabel. Quem determina a quantidade de cipeiros e as cores de risco, elas têm um padrão ou as cores são escolhidas aleatoriamente? Não, eles têm um padrão, sim. As cores são definidas, essas cores que a gente já falou aqui, né, dos riscos ambientais. Né, então, físico, né, a gente bota verde, químico vermelho, biológico marrom, então essas já são cores definidas, tá? E aí, desculpa, qual foi a outra pergunta? Tá, quem determina a quantidade de cipeiros? É o quadro 1, que a gente vai ver mais adiante, como é que faz esse dimensionamento, né, o quadro 1 dessa NR que a gente está estudando agora, que é a NR5, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, das contratantes e contratadas. Né? Então, empresas prestadoras de serviço, como a gente já falou aqui, né, considera esse estabelecimento o local de atividade de seus empregados, tá? Então, como a gente já falou aqui, então, se eles estão lotados numa empresa onde eles têm mais de 20 funcionários ou mais, eles precisam ter CIPA constituída naquele setor. Né? É preciso que haja integração entre as CIPAs, né? Entre as CIPAs deles, né, de todos os estabelecimentos, para que seja feito, né, o trabalho em comum, e deles com a contratante. Tá? Então, a empresa contratada que trabalha dentro de uma outra empresa, é preciso também que a CIPA dela trabalhe, né, em integração com a CIPA da contratante, que a gente já falou aqui a respeito. Tá? Então, a empresa contratante ela é responsável por acompanhar o cumprimento das medidas de saúde e segurança dessas empresas. Então, é preciso também que essa empresa contratada ela trabalhe sempre, né, em comum acordo com a CIPA da empresa contratante, tá? Então é preciso que haja esse consenso, esse trabalho, para que toda a gestão da CIPA da contratante seja válida, né? Não só da contratada.
certo? Como dimensionar uma CIPA, né? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa forma de dimensionamento. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente identificar o grupo em que está contido o CNAE, que a gente já falou aqui, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, né? Do estabelecimento, e conhecer o total de funcionários. Se a gente for lá no quadro 2 da NR5, né, que são os anexos, vocês vão ver lá a atividade descrita, né? Eu peguei esse exemplo para vocês de reciclagem de sucatas metálicas, né? E qual é o CNAE dessa empresa? É o 37.10, né, -9. Né? Então, é 37.10-9. Então, esse é o CNAE que classifica todas as empresas, né, que trabalham nesse ramo de reciclagem de sucatas metálicas. E aí, nesse quadro 2, né, da NR5, fala qual é o grupo que eles estão representados. Vocês lembram no primeiro slide lá na frente, lá atrás a gente falou sobre isso, né, que eles estão em representação pelo CNAE divididos por grupos. Então, essa reciclagem de sucatas metálicas, ela faz parte desse grupo 14. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, ela tem o número de funcionários de 62 funcionários. Então, ela faz parte do grupo 14 e tem 62 funcionários. Isso eu encontrei no quadro 2 da NR5, tá, o anexo. Então, quando eu vou lá, né, como identificar o número de participantes da CIPA, né, através do quadro 1. Então, a gente já foi lá no quadro 2, identificou qual é o grupo que está aquela empresa que a gente já viu aqui de reciclagem de sucatas metálicas. Então, como é que é feito o dimensionamento para identificar quantos representantes vão ser necessários? Então, aí eu botei essa lista em vermelho para que vocês consigam visualizar melhor. Então, o que acontece? Então, se a empresa ela tinha 62 funcionários, ela está inserida aí nesse contexto de 51 a 80 funcionários. Então, se ela é o grupo C14, então ela precisa ter